Olá, eu sou o professor Bruno Leut e você está no Vozes Exatas, um podcast do Colégio Exatos, produzido a partir das reflexões realizadas no itinerário formativo Mundo em Movimento, pelos alunos e alunas da primeira série do ensino médio de 2023. No episódio de hoje, nossas apresentadoras, Juliana e Isabela, conversaram com o professor Rafael de língua portuguesa. Olha que legal que ficou! Olá, hoje estamos aqui eu, Juliana e Isa, no Vozes Exatas podcast de Mundo em Movimento. Nós estamos aqui com o melhor professor de exatos, Bruno, uma salva de palmas. E hoje nós entrevistaremos o professor Rafinha, nosso professor de gramática e interpretação de texto Mundo em Movimento. Mundo em Movimento, nós estamos aqui hoje. E professor, vamos começar com uma pergunta filosófica, tá bom? Quem é você? Bom, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Bom dia, boa noite, como diria o Bruno. Queria agradecer pelo convite que vocês fizeram. Espero que a gente possa aproveitar bem essa conversa. Bom, eu sou Rafael, pai e velho. Interessante. é isso? É. Obrigado. E o que te levou a ser professor? Bom, a decisão de ser professor, ela foi uma decisão um pouco por acaso, assim, foi no meio do caminho. Quando eu era criança, eu me lembro que eu dizia que eu queria ser piloto de avião. Essa até é uma história que eu já contei para alguns estudantes que têm vontade de ser professor e vêm perguntar, enfim. E aí eu fui descobrindo com o passar do tempo que para conseguir ser professor tinha uma limitação física que tem a ver com o meu grau de miopia. E eu imaginava ser professor, imaginava ser piloto de avião, não da área comercial, mas eu tinha vontade de ser da aeronáutica. E aí a primeira vez que eu peguei um edital para fazer o exame lá da EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, eu vi que tinha uma condição física que estava relacionado ao grau de miopia, astigmatismo ou hipermetropia que o candidato tinha. E aí depois disso eu fiquei um pouco sem saber com que trabalhar. Isso foi lá mais ou menos pelos 15, 16 anos, eu acho. Aí um tempo depois, eu comecei a trabalhar numa padaria, foi meu primeiro emprego formal, foi como padeiro. E aí, a princípio, aquilo era algo que atendia o que eu pensava sobre trabalho. Estava ali, não tinha grandes pretensões. E estava tudo bem. Aí no colégio aconteceu um episódio que é marcante e é triste também. Eu vi uma colega preenchendo uma ficha, isso no terceiro ano. Eu sempre estudei em escola pública. E ela estava preenchendo a ficha de inscrição para a FUVEST. Eu perguntei o que ela estava fazendo, não sabia que a FUVEST existia, não sabia que o FUVEST era o nome do vestibular para entrar na USP. E aí ela me explicou. E aí tinha uma professora no colégio que era uma professora próxima e que me incentivou a fazer vestibular, a fazer cursinho, enfim. Aí eu fui para o cursinho. Eu era o estudante que tirava as notas mais altas no colégio público. Aí quando eu cheguei no cursinho, foi o pior lugar, assim, pior experiência como estudante para mim foi lá no Singular de Santo André, que fica lá na Avenida Perimetral. Que tinha a elite andreense, assim, uma cidade provinciana que a elite tenta imitar a elite paulistana,
Então, um lugar tomado pela burguesia. Foi a minha pior experiência assim, numa instituição de ensino. Se é que dá para falar isso de alguns cursinhos. E aí eu descobri que tudo aquilo que eu achava que eu sabia representava talvez uns 20% só de tudo que eu tinha que estudar lá no cursinho. E as pessoas eram pouco tolerantes com quem não sabia. Então, você levantava a mão para fazer pergunta, então tinha uns estudantes que chiavam, assim, porque para eles eram coisas óbvias, porque eles sempre, a maioria, né, sempre estudou lá em escola particular. E aí eu tive aula lá com um professor de geografia, chamado Marcelo Correia. E era um cara super legal, era um cara que ficava depois da aula, ficava tirando dúvida, ficava assim, discutindo qualquer coisa que a gente quisesse. E aquilo foi me animando assim, em relação à profissão de professor. Nesse primeiro ano eu prestei um curso que, assim, não sei de onde que eu tirei essa ideia, que era tecnologia oftálmica. Foi o único vestibular que eu fiz nesse ano, foi um ano depois de terminar o colégio, e eu não passei, obviamente. Era um curso da área de saúde na Unifesp. E aí eu comecei a pensar em fazer geografia. E tinha pensado em fazer mesmo numa faculdade que fosse paga, era uma faculdade pública paga, né? As faculdades municipais. Né? A Fundação Santo André é uma, a outra que tem lá no ABC é a USCS, que é a Universidade de São Caetano. E aí um cara que estava na minha turma, que é um cara assim que ele não tem noção da importância que ele teve para a minha decisão, um cara mais velho, tinha lá uns 40 e poucos anos, ele falou assim, não faz isso, sabe assim, estuda mais um ano, presta universidade pública, né? Não precisa ter pressa. E eu já tinha... Eu saí da escola com 18 anos. E eu já no cursinho eu estava com 19, ia terminar o ano seguinte eu ia estar com 20, ia fazer cursinho de novo. Eu queria ir para a faculdade e fazer um curso rápido, que era esse de tecnologia oftálmica, que é um curso de tecnólogo que dura 3 anos. Aí o cara me convenceu que talvez valesse a pena fazer mais um ano de cursinho. Aí eu procurei um outro cursinho. É um cursinho chamado, que era o antigo universitário, que hoje acho que nem sei se existe mais, faliu. E lá em Santo André, o coordenador do universitário era um professor de língua portuguesa chamado Roberto Dalef. E aí eu fiz lá enquanto era universitário ainda, e aí era um espaço que para mim foi muito diferente do singular, porque tinha gente que, como eu, tinha vindo de escola pública, então tinha um espaço para aprender, para perguntar, assim, as pessoas eram mais amigas, não tinha essa coisa de concorrência, né, que tem em cursinhos maiores, que um quer matar o outro, né? E aí lá, acho que eu consegui estudar mais, estudar melhor, consegui fazer amigos e tive aula com um outro professor que foi muito importante para mim, que era um professor de literatura que chama Charles Borges Casemiro. E era um cara fantástico, fantástico. E aí, juntando a memória que eu tinha recente do Marcelo e aí a do Charles, foi o fundamental para eu decidir ser professor. Assim, quando eu me imaginava fazendo alguma coisa, eu pensava, eu quero fazer o que esses dois caras fazem, né? É claro que tem uma idealização ali muito grande, que eles são professores de cursinho, que é uma realidade muito diferente da escola. E aí eu decidi prestar o vestibular, né? Então estava com essa decisão firme, aí prestei geografia, letras, matemática e processamento de dados. E, tipo, no começo, quando você terminou, você pensava em dar aula em escola pública? Sim, Pensava? sim. Pensava em dar aula em escola pública porque eu achava que era o único espaço possível para que a atuação de professor fosse uma atuação política engajada, né? Enquanto eu estava na faculdade,
Lá na USP, boa parte dos cursos que tem licenciatura, você tem que ir para um outro prédio, um outro instituto, que é a Faculdade de Educação, que é onde você vai fazer a licenciatura para se formar professor, né? Então, quando eu fui para a Faculdade de Licenciatura, eu conheci um outro professor, e acho que essa história de professores é uma história, para mim, muito importante, né? Desde essa professora lá do colegial até os professores do cursinho. E esse professor, Valdir Barzotto, ele só aceitava estágio na disciplina de metodologia de ensino se fosse estágio em escola pública, né? O que para mim tudo bem, porque eu queria ir para a escola pública, mas deu para ver assim, uma série de conflitos com gente que queria só ali o carimbinho da licenciatura, porque queria fazer estágio em escola particular, ou que já era alguém que estava atuando em alguma escola e precisava da licenciatura, então ia conseguir carimbo e assinatura dos colegas, né? E isso reforçou a ideia de trabalhar em escola pública. Aí eu fiz estágio em escola pública, né? Fui fazer estágio na escola onde eu estudei, lá em Santo André, que chama Carlina Caçapava de Melo, e que entre as escolas de Santo André era chamado de Carniça Caçapava de Melo, porque havia um acordo ali por baixo ali dos panos, né, de você mandar todo estudante ruim para essa escola, né? E aí fui fazer estágio lá, assim, foi uma experiência incrível, assim, eu acompanhei uma turma do que seria o 6º ano hoje, mas que à época era a 5ª série. Foi uma loucura, assim, um caos total, mas foi muito significativo, assim, e acho que dentro desse caos que é ali para criança, acho que eles conseguiram aprender alguma coisa, assim, dava para perceber pela resposta deles. Acho que foi em 2007, eu acho. Foi na época dos ataques do PCC. Acho que entre 2007 e 2009. E então tava muito borbulhando na mídia os ataques do PCC. E era a época também da novela Rebelde, aquela novela mexicana. Então deu para trabalhar com os estudantes o significado da palavra rebelde, que podia ser desde esse campo mais conservador, assim, dos rebeldes ali da escolinha burguesa, que era aquela escola mexicana, até o rebelde enquanto bandido, né? E eles adoravam, eles tinham um álbum de figurinha, enfim, eu falei, bom, vai ser por aí, né? Coloquei a música da novela, né? E aí perguntei para eles o que eles achavam que significava a palavra rebelde. E aí depois contei para eles dos ataques do PCC, enfim. Então esse foi o trabalho de regência, né? A gente faz 2 coisas no estágio, uma é observação e outra é regência. A gente fica observando a aula, anotando, e depois a gente entra e dá 1 ou 2 aulas, né? E tudo isso acontecendo em escola pública, né? E aí isso ia reforçando a ideia de trabalhar em escola pública. Depois, eu já tinha... No primeiro ano da faculdade eu continuei trabalhando como padeiro, só que num supermercado grande, que era uma coisa assim absurda, de ruim. Aí eu passei no concurso para a antiga Nossa Caixa, que era a Caixa estadual, que depois vira Banco do Brasil. E eu estava trabalhando no banco e fazendo faculdade e pensando em ser professor. E aí eu fui pedir emprego no cursinho onde eu estudei, para esse professor da Aleph, né? Aí, porque quando eu estava estudando lá, ele falou, não, quando você entrar na faculdade, você vem dar aula aqui. E aí eu fui lá cobrar. E aí ele me contratou para trabalhar. Caramba. E foi um cara que mais me ensinou a dar aula, assim... Porque na faculdade a gente não aprende a dar aula, né? A gente aprende várias questões teóricas, etc. Mas foi o cara que pegou na minha mão, assim, com a sala vazia, e falou assim, ó, como é que você vai dar aula, né? Faz a lousa, como é que você divide a lousa? Para onde você olha quando você está falando? Se um estudante conversar, o que você faz, né? Então,
é alguém também que eu sou muito grato. E aí estava dando aula no cursinho, fazia 1 ano e meio, ainda não tinha me formado, porque no cursinho você pode dar aula sem ter a licenciatura, sem estar formado. E aí o Rogério Mani precisava de um professor de língua portuguesa e ligou para o Dalef, para convidar o Dalef para dar aula aqui. E o Dalef não podia, porque o universitário tinha falido e ele tinha assumido o cursinho. E aí ele me indicou. Aí eu comecei a trabalhar aqui. Aí eu comecei a perceber que dava para fazer algum trabalho de militância política, mesmo estando num colégio particular. E aí, quando eu fiz o concurso do Estado, passei e me chamaram para trabalhar na escola pública, eu não tinha horário para conseguir organizar, porque você tem uma carga mínima para assumir na escola pública, que é de 20 ou 24 horas, e aí a minha semana ia ficar uma loucura. Daria para 50 aulas na semana? Sim. Mas quem passa pela experiência de trabalhar no comércio, trabalhar 8, 9 horas por dia de final de semana, eu tinha decidido que para mim não dava mais para fazer isso, né? E aí eu recusei, desisti do concurso e fiquei na escola particular. E falando ainda de passado, a gente queria saber como que foi a sua juventude. Tipo, como era você na nossa idade? Foi melhor do que a de vocês. Tá aí o Bruno que não me deixa mentir. Porque, enfim, os anos 90 tinha um elemento talvez que para mim seja fundamental e que agora vocês não têm, que chama rua. Assim, eu era uma criança de rua que tinha casa para voltar, assim, né? Mas passei a minha infância, a minha adolescência brincando na rua. Em Taubaté, onde passei minha infância, era rua de terra ainda, né? Então a gente jogava desde futebol na rua de terra, descalço, até bolinha de gude com um buraco no chão, de jogar a bolinha para acertar o buraco no chão, soltar pipa, né? Apertar a campainha dos vizinhos e sair correndo, colocar bombinha na caixa do correio e sair correndo. Sufragistas. Fazer briga de galo, porque todo mundo criava galinha. Não pode contar isso? Ah, que pena. Então era, sabe, juventude, né? Para mim é muito mais marcante essa infância estendida, assim, né? Que vai 15, 16 anos com essas brincadeiras. Aí eu acho que dá para pensar assim numa juventude quando morando em Santo André, acho que começa a trabalhar, né? Comecei a trabalhar com 17 anos na padaria. E aí acho que tem alguma coisa ali talvez de um imaginário assim de juventude, né? Que é, sei lá, sair com os amigos, né? Voltar tarde para casa. E aí depois acho que na faculdade acho que isso ganha um outro caráter, né? Porque daí é sair com os amigos, não voltar para casa, né? Aparecer uma semana depois, enfim, a mãe e o pai falar que cadê você, né? Você não mora mais aqui, não tem mais casa, não tem mais família, né? E acho que tem um pouco disso. Na escola eu estudava bastante, mas enfim, olhando o quanto vocês estudam, até que era pouco, assim, né? Porque era uma escola bastante precária, né? Talvez, acho que isso eu lamento um pouco, né? Acho que eu queria ter estudado numa escola melhor. Acho que eu ficaria mais satisfeito com
em relação assim, a estudo do que estudado nessa escola. E uma outra coisa que eu fiz na minha juventude que para mim foi importantíssimo foi cantar numa banda, né? Quem não teve banda na juventude não teve juventude. É isso. Né? Eu cantava numa banda de punk rock que cantava em português e o nome da banda era Inocência Rebelde. A gente fez 2 shows, um na escola, que tem que fazer um show na escola, claro, e um numa churrascaria. Foi bem legal. Você tocava o quê na banda? Eu cantava, pô, dá pra perceber olha essa qualidade vocal. Eu cantava e escrevia as letras. Nossa, era escritor, né? Já tava envolvido na literatura. Já tava envolvido, mano. Mas você acha que, tipo, se você recebesse ou entrasse em alguma outra escola com um estudo melhor, você não se tornaria professor? Acho que me tornaria professor. Acho que sim, porque a possibilidade de ser piloto de avião era uma... a impossibilidade de ser piloto era uma impossibilidade biológica, né? Então, acho que provavelmente eu seria professor, sim. Que bom, que alegria. E você lembra de alguma história engraçada? Tipo, no seu momento de escola, ou com sua banda? Pareceu que você falou bunda. Da banda. Coisa bom. Ai, não. Mas, tipo, você lembra de algum momento engraçado, marcante, assim? Ou quando você dava aula, no cursinho? No cursinho tem vários, né? Mas porque o cursinho é um pouco feito disso, né? Feito de uma dose ali de humor, né? Que aliás, é bastante injusto, né? Com os professores do colégio, né? Porque tem muita gente que sai do colégio, vai pro cursinho e fala, nossa, agora... claro, né? 100 seres humanos lá quieto. Assim, 4 horas em total silêncio, você podendo fazer todo o seu trabalho, assim, sem fazer nenhuma intervenção, né? Claro que aumenta ali a potencialidade, os estudantes estão muito mais envolvidos, né? Enfim, o cursinho é muito feito disso, né? De uma ausência de participação do estudante, né? Assim, tá ali... Né? Agora, assim, um momento engraçado, assim, que eu lembre para contar, não sei se tem alguma coisa digna de nota. Acho que foi engraçado tocar com a banda numa churrascaria. Acho que isso foi engraçado. E você gostou do show? Eu gostei, claro, mas aí para quem tem banda, se for um autorreferencial, aí vai sempre bom, né? Você está ali fazendo o que você gosta. Eu voltei na escola que eu estudei por 2 vezes, né? Eu voltei para fazer o estágio e voltei depois. Não é algo engraçado, mas acho que é algo curioso, né? Eu voltei depois para fazer uma atividade política no sentido partidário, porque na faculdade acho que eu tive um privilégio tremendo assim de ter uma calorada com um centro acadêmico incrível, assim, incrível. Um dos diretores desse centro acadêmico, dessa gestão lá de 2002, é um dos meus melhores amigos, é padrinho da Olga, a minha filha, e tem o Leon também, que é para nenhum dos dois ficar com ciúmes. E essa recepção ela foi bastante importante para eu me envolver com os partidos e as correntes políticas que tinham na faculdade. E aí, 2002, aliás, ano passado tiveram algumas atividades lá na USP, em especial na FIFELESTE, para comemorar os 20 anos da greve de 2002, que foi a maior greve da história da USP feita por estudantes. Acho que foram 108 dias, 98 contratações de professores, né? Acho que é o maior número de contratação de uma vez. E eu estava lá, participando dessa greve, que foi muito formativa. Assim, as pessoas recusam a política
por um preconceito assim muito, muito tolo, né? E aí eu me envolvi com um grupo político que depois venceu o centro acadêmico em 2006. E eu fazia parte da gestão do centro acadêmico de 2006. E aí a gente tinha uma atividade que chamava curto-circuito, que era ir em algumas escolas e fazer exibição de filmes e debater com os estudantes, né? E aí eu volto para essa escola que eu tinha estudado para fazer esse curto-circuito. Então era uma atividade que a gente montava a tela com os estudantes, montava o projetor, passava o filme e fazia debate, né? Só que a gente estava produzindo documentário para construir uma crítica. Bom, na época parecia fazer muito sentido. Hoje eu vejo com um pouco de ressalva, assim, né? O nome do documentário era Escola Igual Prisão, que é uma leitura muito tosca lá do texto do Foucault, A Verdade e as Formas Jurídicas, que inclusive vocês estão lendo aqui na escola com o professor Germano. E aí parte do grupo que foi para fazer o curto-circuito entrou em algumas salas de aula em que os estudantes não estavam nessa atividade e filmou a lousa, né? Para mostrar um pouco o que se via lá na escola, enfim. E aí a diretora ficou sabendo, né? E ela conseguiu o meu telefone e me ligou dizendo para eu denunciar os colegas que tinham filmado porque estava correndo uma ação na Polícia Federal. Nossa. Aí eu falei, manda vir a Polícia Federal, então vamos ver o que acontece, né? E não aconteceu nada. Não aconteceu nada, porque não tinha Polícia Federal nenhuma, enfim, parece que vão perder tempo com essa filmagem, né? E isso é um fato curioso, assim, né? Não sei se vendo hoje, né, não acho que foi a melhor coisa a fazer para construir esse documentário, né? Assim, invadir a escola e fazer essas filmagens, enfim. A atividade do curto-circuito, ela é bem legal, né? Acho que esse episódio é Bem marcante. marcante. Foi bem Sim. Bem marcante. Você tem contato com essa diretora ainda? Não, porque, enfim, faz 15 anos, né? Não tem. Catapimbas. Catapimbas, mano. Mas na escola você gostava da diretora? Como você achava o Acho ensino? que era uma diretora diferente da época que eu estudava, né? Era? Normalmente, diretor de escola pública, salvo raríssimas exceções, são pessoas mais velhas, né? Que tem um percurso, porque você tem lá, para prestar o concurso para diretor, você também tem um requisito que é ter tantos anos como professor. Então, tem quase como se fosse uma espécie de evolução de carreira, enfim, né? Então, o pessoal vai lá ser diretora ou diretor por mais 5, 10 anos e aposenta e sai da escola, né? Oxe. Então tá bom, né? Mas como você enxerga a geração de estudantes, tipo, passando pelo que você passou hoje em dia? Eu acho que tem um probleminha nessa pergunta. Porque... Não, como você enxerga a geração de estudantes passando pelo que você passou, assim, porque não está passando, assim, tem não, porque dá a entender que são as mesmas experiências, né? Tem uma equivalência aí que eu acho que não existe, mas isso não é ruim nem bom, assim, é só outra coisa, né? Assim, a gente era uma geração muito diferente, assim, muito diferente, né? Desde as referências
mais objetivas de condição de vida, até referências de produção artística. Isso era muito distante, né? Então, não sei muito bem como responder essa pergunta, né? Mas eu acho que... Enfim, eu acho que ambas as gerações têm os seus sofrimentos e as suas dores que são coerentes com o momento histórico em que elas vivem, né? Acho a geração de vocês, talvez, como diria uma pessoa que já foi próxima, um tiquinho mais passiva, né? Assim, demora demais para se revoltar com as coisas e acho que é tudo tão mais escandaloso hoje, assim, o acesso à informação é tão gritante, assim, mas parece que vocês estão mais anestesiados, né? Assim, sabe, a violência está correndo solta, sabe? É uma sociedade mais injusta, embora você tenha um acesso a bens materiais que na minha geração não tinha, né? A desigualdade é maior, as injustiças são mais claras, né? E a informação está muito mais à mão e ao mesmo tempo parece que a mobilização é muito menor, né? Não sei. Também tem o acesso de fake news, né? Essas coisas. Mas também tem o acesso à fonte. Assim, mas também parece ter uma geração muito preguiçosa, né? Assim, cara, a gente ia estudar na biblioteca. Sabe quantas vezes, assim, por mais que haja crítica num jeito de estudo, que era assim, o professor passava um trabalho, a gente ia na biblioteca, abria o livro e copiava. Mas a gente sabia o que era uma biblioteca, a gente encontrava livro, né? A gente, inclusive, se interessava por outra coisa que não era o trabalho que a gente estava fazendo, né? E parece que para vocês, quanto mais mastigadinho, melhor, né? E aí vocês não desenvolvem as presas e as garras, aí vocês ficam muito, né? Tem um pouco essa impressão, né? Que obviamente não é culpa de vocês. É claro que tem uma geração anterior que deve ter errado em alguma coisa também para dar nisso, né? O único acesso à biblioteca que eu tive foi na minha antiga escola, né? Que era uma escola que era junto com a igreja. Então tinha um pouquinho... Sim. Falo com o Rian também, amigo meu que foi pra ETEC. Ele tem a biblioteca, não sei como ela é. Não, quando eu falo de biblioteca em sala de aula, eu não moro aqui, né? Eu moro na cidade histórica de Santo André. Eu falo assim, vocês conhecem aqui na Celso Garcia a Cassiano Ricardo e a Hans Christian Andersen? Cara, ninguém conhece. Como assim? Sabe assim, aqui na Celso Garcia, você andar 10 minutos e você chega na biblioteca. Não. Mas pelo menos a Olga me pediu para ir na biblioteca, porque ela viu na Peppa. A Peppa vai na biblioteca, ela falou, pai, me leva na biblioteca. Aí no final do ano, a gente foi na biblioteca municipal lá de Santo André. Ela pegou lá uns livrinhos, ficou vendo livrinho, pegou uns brinquedos, brincou, então... E pediu para voltar. Sim. A Pepe é boa influência. Minha mãe não É bom mudar de discordava. opinião. Minha mãe discordava com isso. Então, eu queria fazer uma pergunta de curiosidade, na verdade. O que fez sua banda acabar? Desviando totalmente. Tinha um problema técnico em um integrante da banda, que era o vocalista, que achava que sabia cantar, porque era punk e podia cantar de qualquer jeito. Aí depois que a gente gravou o CD no estúdio, mas o estúdio também podia ter mixado melhor, a voz ficou muito alta em relação aos instrumentos. A bateria ficou lá no fundinho, assim, o que todo mundo sabe,
Bruno tá aí, historicamente o baterista sofre, não sofre? É isso, é deixado lá de canto, de lado. Também tem isso. E a gravação ficou de tal forma que a minha voz ficou muito alta. E com 17 anos não é um momento muito bom para você destacar sua voz. E aí a banda achou que ficou muito ruim a gravação, enfim, aí acabou. E onde que tá essa gravação? Essa gravação tá na minha casa, obviamente. E você pensa Tem em lá um mostrar CD. dia? Claro que não. Ah, poxa vida. Vai vir um episódio especial da gravação Gente, da banda. vou colocar no edit aqui. E aí também a gente queria perguntar quanto tempo você tá como professor? Acho que tem, só de exatos agora em agosto, dia 2 de agosto, eu vou fazer 16 anos de exatos. Eu acho que eu fiquei 1 ano e meio no cursinho, então dá uns 17 anos e meio, acho que alguma coisa assim. Caraca. É tempo, hein? Tem. E você vai ficar mais? Você pretende ficar muito mais, assim? Pretendo. Se me deixarem, eu fico. E o Leão, você quer que o Leão também estude aqui? Ou já tá? O Leon e a Olga estão no Exatico, que é a unidade da educação infantil aqui do Exatos. Eles gostam bastante, se adaptaram bem. É a segunda escola da Olga e a segunda escola do Leon, né? Porque a gente não tinha o berçário, ele entrou aqui no berçário. E antes a Olga tinha entrado no berçário lá em Santo André, ela ficou lá um tempo, enfim, depois que ela veio para cá. Então, hoje o Exatos é uma escola que eu gostaria de ter estudado quando eu era criança, adolescente. Então, se for possível, eu quero que o Leon e a Olga continuem aqui, assim. Interessante. Você acha que seria essencial pra água, tipo, ter uma infância na rua? Não sei se é essencial, mas se pudesse, seria bom. Quando ela vai na casa da avó dela, ela brinca pelo menos ali na garagem, que tem um portão aberto, tem ali a rua, às vezes ela anda um pouco de bicicleta. Mas essa é uma preocupação. Não quero que ela seja uma típica criança de apartamento, né? Então, andar na rua, mesmo que seja para ir até a padaria, até o mercado, voltar, dar uma volta no bairro, enfim. E ela gosta de fazer isso. A gente faz, acho que menos do que eu queria, mas a gente faz. O Leon adora sair. O Leon, todo momento, ele tá pedindo para sair, né? Ele fica o tempo todo assim, vamos comprar pão, pai? Bonitinho. Eu lembro que na minha infância, tipo, eu assistia a Peppa, principalmente Turma da Mônica, eu tinha inveja deles. Que eles brincavam na rua. Sim. Nunca brinquei de bolinha de gude na minha vida. Poxa. Na Turma da Mônica, a rua é essencial, né? Porque é a rua do Limoeiro. É, Rua do Limoeiro. Sim. Dona da Rua. Isso. Eu brincava no meu prédio mesmo, sou a criança do prédio. Dá Poxa. pra ver. Eu tinha casa. Tô mentindo. Poxa vida. Poxa. Mas, tipo, você tem algum ressentimento ou algo que você gostaria de ter feito em relação à sua educação? Ou, tipo, sei lá, ter feito mais um ano de cursinho ou talvez ir pra escola pública fazer aula? Do ressentimento, acho que não. Assim, pra mim, a palavra ressentimento é uma palavra mais forte, assim. Eu queria ter estudado mais.
Acho que era isso, assim, queria ter lido mais, enfim, ter estudado mais, mas eu entendo o que aconteceu, quais eram as condições para que eu não conseguisse fazer isso, né? Assim, tem uma questão econômica, familiar que tem a ver com isso e tudo bem. Sim, tudo bem. Queria ter feito, não fiz, mas acho que... É bom. Levantei. E já teve algum aluno seu que fez letras e veio te procurar depois? Que veio procurar... Não. Mas assim... Você diz durante a faculdade ou, Não. Ou depois de se formar, você diz? Ou... Não, tanto faz. Um aluno que passou Não, em letras e... durante a faculdade, sim, são poucos, né? Assim, infelizmente, o ser professor não é algo que atrai os jovens, né? E atrai cada vez menos. E quando você pega os dados, principalmente acho que de matemática, química e física, é menor ainda, assim. Quem quer, assim, é raríssimo quem quer, né? E quem quer, acho que às vezes também fica tão inseguro, porque é um ambiente, um discurso assim de desvalorização tão completa do trabalho do professor, que esses poucos, eles meio que se agarram, assim, alguns professores para ir, né, assim, ó, quero fazer, como é que é, ir lá e não sei o quê. Às vezes você vai respondendo ali um monte de pergunta que você percebe que tem muito essa insegurança, né? Que se fosse uma decisão por outra profissão, não teria, né? Então, alguns estudantes conversaram comigo durante a faculdade, assim, né? Que estavam lá, mas acho que eu me lembro que de 1, 2, 3, sei lá, uns 5 estudantes. Acho que 5. Teve algum aluno do Exatos a ti que fala assim, estou cursando letras por conta que você me convenceu, porque gosto. Não. Não? Poxa. Poxa, triste. Não, mas não é algo... Quando eu digo na minha história que eu decidi ser professor, inspirado em professores, não é porque eles vieram falar, vai lá fazer letras, vai lá fazer geografia, né? Porque acho que o nosso papel não é esse. Acho que o nosso papel é um papel estético, né? No sentido de mostrar mais do que dizer. Eu acho que é pela forma do nosso trabalho que a gente pode convencer o estudante a querer ser professor. Porque se a gente for fazer a argumentação mais lógica, mais objetiva, a gente não vai conseguir. Porque o estudante vai falar assim, mas o quanto que você trabalha? Pô, imagina o número de aulas, multiplica por 2 e pensa no trabalho fora da escola, né? Para cada aula que você dá, o quanto você tem que preparar. É claro que depois de 16 anos, eu sei 95% das aulas de cor, né? Mas até isso, cara, para cada 50 minutos, é pelo menos 50 minutos você preparando. Se você quiser ser um professor sério, né? Corrigir prova. Devolver prova é muito desgastante. Assim, porque é uma dificuldade de aceitação ali do que está ali. Enfim, é claro que é controverso, é claro que assim, há inúmeras críticas em relação à avaliação prova, enfim, né? Mas é um trabalho que é muito desgastante, né? O salário do Exatos é uma exceção, né? Os estudantes falam assim, professor, eu quero ser professor. Quanto você ganha? Fala, eu ganho um salário que é fora da média. O salário que é pago aqui no Exatos não é um salário que corresponde à realidade do professor, né? A gente ganha 2, 3 vezes mais do que a média do salário do professor. Então, se você estiver pensando, a não ser que seu objetivo é se formar e trazer seu currículo e dar aula aqui. Mas se não for isso, você tem que pensar numa outra realidade, né?
você vai dar aula em inúmeros lugares que às vezes nem vão te pagar, né? Assim, eu lembro que quando eu estava lá no cursinho, era 2000 e... Quanto? 2007, 2008, né? Que dá os 16 anos. Na época, o Dalef me pagava R$ 4 a hora aula. Era metade do que um professor do estado ganhava. Aqui no Exatos, enquanto o Dalef estava pagando 4, aqui já era 17. Era o dobro do estado e o Dalef me pagava metade. O Dalef brigou comigo porque eu falei isso na sala de aula. Ele tinha razão, mas também tudo bem. Pagando isso tem que ouvir crítica. Então, a realidade da média dos professores não é a realidade de um professor do Exatos ou de outros colégios particulares desse porte, né? E eu também queria falar que o que você disse é muito verdade, disso dos professores serem meio que, tipo, desencorajados a quererem ser professores. Porque eu sempre quis ser professora de matemática. Só que quanto mais eu fui crescendo, mais eu fui querendo ir para arquitetura e desistir de ser professora. E teve até um dia que eu estava falando com um casal de pais de um cursinho onde eu tô. E aí eles perguntaram o que eu queria ser. E aí quando eu falei que eu queria ser professora, a primeira coisa que eles falaram foi: nossa, mas os seus pais deixam? E aí é muito triste. Eu até comentei com o Neto porque a gente estava falando disso também. Mas é muito desencorajador. E eu nem sei se você sabe, mas eu tava com um plano de fazer arquitetura, mas foi, tipo, com as aulas do projeto de vida que eu tenho, tipo, quase 100% de certeza que eu quero ser professora mesmo, de matemática. Então, é isso. Você ajuda muito. Que bom. Esse problema dos pais deixarem eu nunca tive, porque meu pai estudou até a 5ª série e minha mãe até a 4ª série. Então, quando eu falei para eles que eu passei na USP, eles nem sabiam que era USP. Assim, eles falaram: que bom que você vai fazer faculdade, assim. Mas era um negócio, assim, que é triste por um lado, mas teve esse benefício, né? Assim, que qualquer coisa que eu fizesse, para eles estava ok. Eles queriam que eu trabalhasse, né? Porque, enfim, a necessidade, ela bate mais forte do que a vontade, o sonho, o desejo quando você é pobre, né? E então não tinha, assim, pressão por estudar, enfim, eles ficaram super felizes quando eu comecei a trabalhar, né? E aí depois eles ficaram felizes porque eu ia fazer faculdade, né? Mas, né, eles não sabiam o tamanho do que era que eu tinha conseguido, né? Tens alguma pergunta? Em questão do projeto de vida, assim, você achou, em primeiro momento, você achou uma boa ideia? Ou o que você acha sobre isso? Bom, acho que tem 2 jeitos, eu acho, pelo menos, de responder essa pergunta, né? O projeto de vida, ele entra na escola com a pseudo-reforma do ensino médio, né? Que eu acho que complica para o projeto de vida esse contexto, né? Porque a reforma ela não foi devidamente debatida e porque a reforma precariza o ensino mais do que já está precarizado. E olhar a reforma do ensino médio do colégio Exatos é diferente de olhar a reforma do ensino médio no Brasil. Isso acho que é um ponto pacífico, né? Ter um espaço como é o projeto de vida, ele poderia existir, talvez ele até já exista em outras escolas sem a reforma do ensino médio, né? Bastava ter um pouco de sensibilidade para criar um espaço de escuta para os estudantes, né?
E muitos professores fazem um papel do que acontece no projeto de vida, né? Só que não é algo tão sistematizado e muitas vezes sobrecarrega o professor que está lá na sala de aula, e o professor discute com os estudantes, fala e abre espaço para os estudantes falarem, mas tem o cronograma e a apostila lá buzinando que você tem que andar com as aulas. Eu acho importantíssimo ter um espaço de escuta na escola, em todas as escolas, independente do nome que seja, né? O projeto, o material do projeto de vida, ele é muito variado, assim, depende muito do que o determinado sistema de ensino, ou determinado autor pensou para o projeto de vida, mas eu acho que o essencial do projeto de vida é que ele possa ser um espaço de escuta e de debate sobre o que está acontecendo naquele momento com o estudante, do que levou ele a chegar onde ele está, de ser quem ele é, e o que ele imagina para o futuro, né? Não sei se cabe na pergunta, mas enfim, deixa eu aproveitar para comentar. Quando o colégio determinou que ia ter projeto de vida, que foi a primeira mudança da reforma que foi feita aqui no colégio, tanto é que o primeiro ano do projeto de vida foi com a turma que está no terceirão agora, né? Esse é o terceiro ano de projeto de vida. Foi, acho que um ano... 2023, né? 23, 22, 21. Em 20 é quando a gente começa o isolamento, né, da pandemia. Em 20. Em 2020, no contexto do isolamento da pandemia, eu quero chegar no porquê eu agradeço que a escola tenha me convidado para ficar com o projeto de vida e algo que eu acho importante do projeto de vida em qualquer lugar que tenha o projeto de vida. Em 2020, quando a gente estava no contexto de isolamento, uma estudante aqui do colégio, que tinha recém-chegado aqui no colégio, ela se suicidou. Ela vinha de outro colégio, estava 2, 3 meses aqui. E foi mais um caso aqui no colégio. E eu não sou favorável a quem acredita que falar de suicídio gera uma epidemia de suicídio. Acho que é muito pelo contrário. Abordar o tema, abordar os motivos, isso previne o suicídio, e o CVV, Centro de Valorização da Vida, faz um trabalho fundamental em relação a isso. O que estimula é você falar das formas, né? Você colocar luz na forma que foi realizado, mas não falar sobre o suicídio. Isso mexeu bastante comigo. E eu lembro de ter uma conversa com o Mani, assim, muito, muito triste, muito abalado. E ele falou assim: calma que a gente vai começar a fazer alguma coisa em relação a isso. E aí no ano seguinte começou o projeto de vida. E para mim um dos motivos fundamentais que levam uma pessoa a se suicidar é quando ela não encontra mais laço ou vínculo com a realidade que circunda ela, né? Então, nada mais prende ela, dizendo em termos mais simplistas assim, nada mais prende ela a essa vida. Nem uma pessoa e nem o seu próprio projeto de vida, né, no sentido mais amplo. E trabalhar com um projeto de vida, eu acho que é uma possibilidade, de uma maneira indireta, fazer com que as pessoas possam criar esse vínculo, possam criar esses laços, pensar na possibilidade do que ela pode fazer no futuro, encontrar pessoas que querem a mesma coisa que ela e poder compartilhar com essa pessoa, né? Então, acho que em qualquer lugar que tenha projeto de vida, eu acho que tem que estar dentro do objetivo do projeto de vida essa ideia de construção de laço, construção de vínculo.
Porque eu acho, assim, impensável, assim, acho inadmissível, melhor dizendo, acho um absurdo que um jovem, que uma criança se suicide. Sabe? É um negócio que deveria ser proibido, assim, né? É proibido. Assim. Se você tem menos de 40 anos, é proibido você se suicidar. Bom, então foi isso. Obrigada por ter participado do podcast. Obrigado. Obrigada por quem está escutando. Obrigado mais uma vez pelo convite. Uma última pergunta, professor. Pergunta crucial, né? Ah, Então, professor, você trabalha ou só dá aula mesmo? depois pergunta pro Guilherme como é que eu gosto de responder essa pergunta, o Guilherme do primeiro ano. Foi isso, obrigada, gente. Obrigada. A gente fica aqui, né? E até a próxima. Até... Gostaríamos de agradecer ao professor Rafael por ter encontrado um momento na sua agenda para ter conversado conosco na gravação deste episódio. Nós também queremos agradecer ao Colégio Exatos pela realização e produção deste podcast, em especial ao professor Julinho, à professora Pola, ao professor Rogério e a toda a equipe de comunicação. Este episódio contou com os trabalhos técnicos do professor Bruno e das alunas e alunos das primeiras séries do ensino médio em 2023.